Sempre penso assim, quando a gente entra na casa de Deus, a gente tem que reverenciar a presença que um dia Ele construiu um templo. E quando Ele construiu esse templo, Ele disse: os meus olhos estarão fixos nesse lugar, né? Esse lugar é um lugar separado para Deus. Então é um lugar que a gente deve reverenciar e colocar nossa vida, não idolatrar, mas reverenciar. Estar sabendo que você está na casa de Deus. Então nós estamos na casa do Senhor. Então a gente vai buscar a presença dEle. Vamos falar com Ele, né? 2 Crônicas 7,14 diz, né, que nós devemos buscar ao Senhor, pedir o perdão dos nossos pecados, e Ele vem sarar a nossa terra. Assim Ele se faz aqui, todos que estão aqui neste lugar. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Pai. Pelas nossas vidas, ó Pai, nós entregamos a Ti. Estamos em Sua casa, Pai. E o Senhor prometeu estar com os olhos fixos aqui, para vir perdoar os nossos pecados, para vir sarar a nossa terra. E portanto, Senhor Deus, nós estamos aqui cumprindo esta vontade que é Sua e que nós concordamos e queremos estar. Fala conosco nesta manhã, Senhor Deus. Estenda as suas mãos sobre cada um de nós e aquele que ainda está por vir, Pai. Que a Tua graça venha nos envolver de forma poderosa. Que nós possamos sentir a Sua presença, meu Deus. Que sabemos que nós, quando não batemos a porta se abre. Quando nós pedimos, o Senhor vai e nos dá aquilo que nós precisamos, ó Pai. E é por isso que nós estamos na Sua casa, sempre queremos estar, Pai. Muitas vezes são lutas, dificuldades que nos impedem de estarmos aqui. Mas nesse momento estamos aqui, papai, para te chamar de papai. Porque o Senhor deu essa liberdade de dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Fala conosco, Pai, nesta manhã. Enche nossos corações de alegria, sabendo que estamos na Tua casa e reverenciamos esse local, porque está separado, não tinha ninguém aqui, mas nós estamos aqui, Pai, para Te adorar. Nunca, Pai, essa casa é vazia, mas é quando está conosco, quando tem uma pessoa, o Senhor já vem, Pai, e se alegra o seu coração, como diz o Salmo 122, Davi falava: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Senhor, fala conosco nesta manhã, queremos Te adorar, Te louvar, entrar com ações de graças e com louvor, em nome e por amor de Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar. Amém? Vamos adorar ao Senhor.
transforma, Pai, essa atmosfera, para já poder sentir a transformação, Senhor.
vocês. Segunda Crônicas 7:14. Todos conhecem bem esse texto, né? Diz a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Até aqui, pode se assentar. Vou fazer uma breve meditação. Quero que vocês abram também em Hebreus capítulo 3. Lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 3, versículo 6. Amém? Então vamos ver primeiro esse texto 7:14, depois eu vou passar para esse 3:13. Eu quero que você deixe aberto também, tá? 7:14, você viu aqui que Salomão, ele construiu um templo para Deus. Amém, queridos? Salomão construiu um templo para Deus. E quem queria construir esse templo era Davi. Davi falou assim: eu não quero mais ver o meu Senhor morando em tendas, né? Andando de um lado para o outro, tá? Então ele falou assim: eu quero fazer uma casa para o meu Deus. E o profeta chegou para Davi e falou assim: é da vontade de Deus. E Davi ficou todo feliz. Mas só que você não vai construir esse templo, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Você matou muita gente, você derrubou muita gente, a tua caminhada foi muito, muito feroz. Mas quem vai construir é seu filho Salomão. E Salomão, logo no princípio do seu reino, ele buscou a Deus, encontrou a Deus, e Deus falou com ele e deu sabedoria a ele. Amém ou não amém? Todo mundo, né? Deus faz as coisas certas na hora certa e no lugar certo. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linha certa. Nós aqui, ó, a gente que vai para um lado, para o outro, porque as dificuldades, as lutas, nos faz desviar. Mas ele vai tentando, ele vai empurrando, ele dá uma catetada a você aqui, você fala: ai meu Deus, não quero, Deus, por que eu estou sofrendo? Aí ele vai te traz para o lugar de novo, para você entender que vale a pena estar debaixo da graça de Deus e do amor de Deus. Então é isso que acontece, né? Então Salomão, no momento certo, na hora certa, resolveu construir. Mas Davi preparou tudo. O papai dele fez tudo. O papai de Salomão, ele tirou oferta, e o pessoal doou muitas coisas de ouro, de prata, de bronze, mas foram muitas doações, muita coisa, muita riqueza. O templo de Deus foi feito da melhor forma possível, porque ele achava: eu vou fazer o melhor para Deus, né? A gente tem que fazer o melhor para Deus, amém ou não amém? Deus quer o melhor da gente para ele, porque ele é o nosso Criador. Quem criou a carne nossa aqui, esse tabernáculozinho aqui, que é um tabernáculo, que depois a gente vai ver um pouquinho, esse tabernáculo aqui foi feito pela genética, também de Deus, mas feito pela relação sexual de um homem com uma mulher. Então nós temos o pai da terra e a mãe da terra, que nós devemos amar muito, porque foi por aí que Deus escolheu você nascer. Amém, Antônio? Você veio pelo seu papai e pela sua mamãe. Luciene, papai. Nós viemos pelo nosso papai e nossa mamãe. Ah, pastor, meu pai, meu Deus do céu, só vivia embriagado, só vivia isso, só vivia aquilo, fez isso. Não importa. Importa que Deus escolheu ele para você ser o pai, para ser o caminho para você estar aqui hoje.
Então nós temos que amar o nosso pai, nossa mãe, né? E procurar orar por ele, né? Honrar ele, honrar pai e mãe para que seus dias na terra sejam prolongados. É um mandamento do Senhor. Então, amados, voltando aqui ao nosso texto, né? Ele diz que como foi feito o templo no momento certo, na hora certa, construído da melhor forma possível. O Criador preparou tudo, deu tudo escrito direitinho para que se fosse feito desta forma. E Salomão cumpriu. E quando Salomão acabou de cumprir, amados, aconteceu um fato tremendo, né? Aqui mesmo no capítulo 7, você vai ver que a glória do Senhor encheu o templo. Diz assim, ó, tendo Salomão, no versículo 1 aí, capítulo 7 de Crônicas, versículo 1. Eu vou ficar nos dois textos que eu vou levar para o Novo Testamento, tá? Segunda Crônicas 7:1 diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu o quê? Fogo do céu. Deus trabalha com fogo, viu? Por isso que eu gosto de churrasco. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e o adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, querido? Então, quando construiu o templo, Deus ficou feliz, a beça, mandou fogo, destruiu os sacrifícios. Foi uma representação linda, maravilhosa, da manifestação de Deus, né? Chama-se teofania, né? O Shekinah de Deus, a glória manifesta de Deus é Shekinah. A Shekinah de Deus se manifestou. Quando ele se alegra, ele se manifesta. Fala, quando Deus se alegra da minha vida, ele se manifesta. E de forma maravilhosa, sempre procurando fazer alguma coisa, né? Quando você está na casa do Senhor, tem gente que não tem essa noção. Quando eu venho à casa do Senhor, sempre eu procuro nunca deixar de vir à casa do Senhor, porque eu sei que ele se alegra vindo à casa do Senhor, né? Salmo 122 diz o quê? Davi fala, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Então a gente se alegra porque a gente sabe que a gente vai se encontrar com Deus. Porque aqui ele diz, aqui no Salmo, passando aqui para o nosso texto agora, 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a humilhação é necessário, porque você não entra na casa de Deus exaltado, vou entrar na casa de Deus, não, você entra sabendo que ali tem um Senhor, né? Existe uma coisa, quando Davi estava fugindo de Saul, ele, com medo de Saul, ele foi para a casa de Ramá, que era a casa de Deus. E quando ele entrou na casa de Deus, os perseguidores tentaram entrar, não conseguiam. Que o Espírito de Deus tomava ele, e eles ficavam falando em outras línguas, e a glória de Deus se manifestava neles. Então a casa do Senhor é especial, é tremendo. Então nós temos que entrar humilhados. Aí o rei Saul, quando entrou na casa do Senhor, ele não entrou. Ele primeiro tirou as vestes reais. Porque quando você é doutor, quando você o Prêmio Nobel da Paz recebeu, entrou nessa casa aqui, o rei aqui é Jesus. E nós nos humilhamos perante a ele. Então, humilhar é necessário. Entrar sempre querendo dizer assim, Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui então, no versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar, orar e me buscar, né? Então é que você ore. Oração é orar e agir, orar, falar com Deus, conversar com Deus, se expressar para Deus. Ele vai fazer o quê? Orou aqui nesse lugar e buscou a Ele, se o meu povo se orar, e se converter dos seus maus caminhos. É uma coisa que... O que é converter, né? Você está vertendo por aqui. Converter é você voltar e ir para o caminho certo. Você sai do caminho do mundo e entra para o caminho de Deus, né? Isso é fundamental. Então, se você se humilhar, orar, se buscar e se converter dos seus maus caminhos,
aí ele vai ouvir dos céus a tua voz e vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra. Quando ele fala sarar a sua terra, a gente fica, que terra, né? O mundo também, mas nós somos barro, nós fomos feitos do barro. A terra aqui é nós também. Ele vai sarar você, vai sarar a mim. Então a gente busca a Deus para tudo, até para sarar. Quando ele não sara, que ele queira levar para o céu, vai ter um dia que vai acontecer. Ele vai, chegou o teu tempo. Deus tem um tempo para tudo. Mas a tendência dele, se você buscar, ele vai sarar. Né? Teve um exemplo de Ezequias que estava doente e ele chegou, o profeta chegou para ele, você vai, essa doença é para a morte, você vai morrer. Aí Ezequias se ajoelhou, foi no templo do Senhor, orou e pediu a Deus. Aí Deus foi e falou com o profeta, volta lá, que eu vou dar mais 15 anos para ele. Voltou lá para Ezequias, Ezequias, porque você orou, porque você andou nos caminhos do Senhor, Deus falou que vai te dar mais 15 anos aqui na terra. Deus mudou. Eu não vou te dar mais 15 anos. Lógico, Deus já sabia disso, que ele ia orar. Deus é onisciente, né? Ele já sabia que ele ia orar, que ia acontecer tudo isso. Então, mas Deus fez para isso, mostrar para a gente que ele ouve a nossa oração, aqui nesse lugar. Voltou lá, aí Ezequiel falou assim, mas peraí, assim não. Como é que eu sei que você vai me dar 15 anos? Aí o profeta falou, ele mandou dizer o seguinte, se você quiser que ele pare o sol e ande 10 graus à esquerda, ele faz. 10 graus à direita, ele faz. Qual é a prova que você quer? Andar para lá é normal, eu quero que ele ande para cá. 10 graus à esquerda. Aí ele parou lá, ficou vendo o sol andou. Não foi o sol, né? Foi a terra, né? Naquela época não sabia se... o Nicolau Copérnico ainda não existia para poder saber o movimento da terra. Mas ele fez o sol mudar, ou seja, a terra mudar de rotação, para provar para Ezequias que ele ia dar mais 15 anos de vida para ele. Isso é para provar que Deus faz o que você pede, a sua oração é sempre ouvida, sempre ouvida. E no tempo certo ele vai corrigir, ele vai mandar, ele vai fazer, ele vai te socorrer. Amém, queridos? Então, o lugar que se chama este lugar, porque ele diz o seguinte... estarão os abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Por isso que eu venho sempre na casa de Deus. O olhão dele está aí, está em cima de você, em cima de mim. Às vezes a gente pensa que é brincadeira. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está presente em tudo quanto é lugar. O olhão dele está... Então quando a gente faz alguma coisa, mas ele está só aqui na casa de Deus? Não, ele está lá fora também, principalmente lá fora. Mas aqui é a casa dele. Aqui é o lugar que ele separou. Casa é casa, mano. Como é que é a tua casa? Tua casa você recebe todo mundo? Não, você recebe só os seus convidados. Na sua casa você recebe pessoas. Na sua casa você tem um lugar onde descansa. No casa é o sinônimo de quê? De família. É família de Deus que vem na casa de Deus. Amém, queridos? Estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque ele diz, eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, ele santifica essa casa justamente para isso. Agora, ele santifica, e nós? Se nós nos santificarmos, nós estivermos em pecado aqui, a casa não vai ser tão santa assim, né? A gente que tem que santificar, porque nós temos que humilhar, orar, buscar, perdoar os nossos pecados, procurar estar andando no caminho do Senhor. Amém? Agora a gente vai lá para Hebreus capítulo 3, versículo 6. Amém? Eu vou ver o versículo 5 para poder fazer uma relação. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Ponto e vírgula. Aí no versículo 6. Versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós,
Se guardarmos firmes, até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Olha só que coisa. Então, e houve uma mudança do Antigo para o Novo Testamento. Não existe mais o templo, aquele templo que existia, que Salomão construiu. Então o templo agora é a casa do Senhor, continua sendo o templo do Senhor. Mas a casa, hoje em dia, somos nós. Deus aqui está falando que nós somos casa de Deus, tabernáculo de Deus. Aí você abriu em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A gente vai ver aqui, ó. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amados, Deus fez uma prefiguração, o templo dele, para nós, que somos templo do Senhor. Hoje nós somos templo de Deus. E Jesus habita em nós. Mas o Espírito não é Jesus? O Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. É o Espírito que habita em nós. Por isso que Jesus está em nós. Por isso que lá em Hebreus capítulo 3, versículo 6, eu tenho que fazer a vontade daquele que habita em mim. Por quê, amados? Porque a minha salvação depende disso. Por isso que ele fala que a exaltação de Deus tem que estar sempre em mim. Eu não posso perder, não tem aquele louvor que diz, né, que eu não posso perder o Espírito. É Salmo 35, se não me engano, 135, que ele diz, né, que fala, não desprezarei o teu Espírito, não posso perder o seu Espírito, não desamparo o teu Espírito para a minha salvação. Então eu conservo Jesus dentro de mim. Jesus, eu sou a casa que Jesus habita, como diz Hebreus capítulo 3. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. É só essa mensagem que eu trouxe para vocês. Eu queria fazer uma outra mensagem com vocês, que eu preparei para vocês, mas eu quero fazer aqui numa rodinha aqui na frente para eu ensinar vocês. Senhor, em nome de Jesus, Pai, ajuda-me, Pai, a caminhar neste trajeto que o Senhor traçou para mim, e que eu possa sempre ser um exemplo para aqueles outros que vão também traçar o mesmo caminho, que é o caminho da salvação. Porque no mundo a gente tem aflições, temos lutas, dificuldades, mas sabemos que o Senhor preparou um lugar para cada um de nós. O Senhor preparou, falou em João capítulo 14, que se um dia nós vamos estar contigo, Jesus, né? E vai ser uma longa e eterna caminhada, mas será muito melhor do que essa, porque aqui temos morte, temos pessoas leprosas, doentes, quebradas, machucadas, matando um ao outro. Pai, esse mundo jaz no maligno, como diz a tua palavra. E o Senhor preparou um outro para nós, para a sua família. Portanto, Jesus, nos ajuda nesta caminhada. Abre os nossos olhos, não deixa, Pai, cairmos em tentação. Que nós possamos estar sempre nesta casa, para buscar a tua presença, se humilhando, orando, pedindo perdão dos nossos pecados, buscando o Senhor, Pai, em todo o tempo, porque sabemos que os olhos do Senhor estão fixos neste lugar, porque a essência continua, que a casa foi separada para ti. O Senhor mandou fazer uma casa para o Senhor, e nós estamos aqui na tua casa, Pai. E eu peço por cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai. Visite não somente a eles, mas visite a casa deles. Visite a vida financeira, visite a saúde de cada um dos teus filhos, ó Pai. Visita, Senhor Deus, a família. Pai, problemas que temos que às vezes a gente não sabe para onde a gente vai. Mas o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor fez Pedro andar sobre as águas. O Senhor é o Deus que faz impossíveis, ó Pai, para que nós possamos ver que Tu és o Deus do impossível. Por isso, Senhor Deus, eu entrego nas Tuas mãos, ó Pai, cada um dos Teus filhos nesse momento, para que nós possamos entender que a Tua palavra é real, verdadeira e fiel, e não muda, Pai.
O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é Deus, é todo-poderoso. Fica conosco nesta manhã e no estudo que vamos fazer, que é muito importante, em nome de Jesus. Amém? Senta glorificando a Deus. E eu vou pedir aos irmãos que me ajudem, pode fazer uma roda aqui, que a gente vai fazer um estudo aqui agora, tá? Pode continuar. Vou pedir ajuda a Dani, a Rosângela. Amém, queridos? Hã? Não precisa mais não. Eu queria diminuir um pouco o ar. Está muito forte. Amém, queridos? Acho que eu vou tirar a bolinha vermelha para poder ouvir todo mundo, né? Melhor, né? Não vai gravar, não? Grava sem precisar a bolinha vermelha, que aí todo mundo fica. Bota mais para cá, que pega a roda toda. Oi? É? Tá bom, então. Vamos lá, pessoal. O Tiago pode botar a lição? Amém, queridos. Vamos orar. Eu vou pedir um dos irmãos para estar orando, em nome de Jesus. Pedir a Luciene para estar orando aqui, abençoando nosso estudo. Pai querido e Pai amado, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Pedimos agora, Senhor, que Tu venha tirar toda a distração, Senhor, da nossa mente, toda a preocupação, que o Senhor abra, Senhor, o nosso entendimento, abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, Senhor, que Tu venha falar no profundo, Senhor, e que não seja só um aprendizado, Senhor, mas que seja, Senhor, um aprendizado, Senhor, que venhamos vivenciar, Senhor, praticar, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Amados, antes de iniciar, né, eu programei, né, eu orei programando e vou continuar essa programação, que a nossa igreja ela precisa crescimento, né? E para haver crescimento, ela tem que, não só o pastor convidar pessoas, trazer pessoas, orar, mas toda a igreja tem que compartilhar isso. Nós temos que fazer com que essa tenda esteja cheia de pessoas, porque tem muita gente precisando de ajuda. Lá fora precisando de Deus, vocês sabem disso. Então o pastor tem que coordenar essa caminhada que eu estou querendo me dar de uma forma mais ou seja, segura, de uma forma mais em que vocês possam se envolver melhor. E eu vejo isso, eu tenho orado por isso e tenho visto que isso é real. E a Igreja Metodista apoia isso, que é o trabalho da visão celular, né? Eu tenho falado isso com vocês.
E qual a importância disso tudo? A importância é a responsabilidade que cada um de nós temos de conduzir uma vida para Jesus. Ah, pastor, mas eu não tenho condições. Amados, você é uma pessoa que tem o Espírito Santo, você aceitou Jesus. Uma pessoa, você nem sabe, mas tem gente que te observa e vê a mudança na sua vida. E essa pessoa às vezes vai querer saber por que você mudou. E você precisa ter uma oportunidade para dizer para essa pessoa, e não somente dizer para essa pessoa, mas poder conduzir essa pessoa, porque ela vai precisar de uma ajuda. Ah, o pastor ajuda. Não. Se o pastor tiver que ajudar todo mundo, não vai dar. Cada um de vocês tem essa responsabilidade. E eu quero passar isso para vocês nessa aula de hoje, sobre responsabilidade da multiplicação. Né? É um estudo que eu peguei, que eu pensei, de um texto do Evangelho de Lucas. Se você puder botar, Tatiana, quando puder botar, é um texto do Evangelho de Lucas. Enquanto ele não puder, eu vou pegar meu celular. Cadê meu celular? Não, eu queria que passasse o estudo. Tá no estudo, tem o Evangelho. Está ali, ele achou. Estamos aí, está na tela, por aí? Vamos ler? Eu vou pedir cada um, começando aqui de Rosângela, fazendo uma rodinha, quem puder ler, para ler aqui, né? Lê aqui, eu estou lendo ali. Pode falar, Rosângela? Vai passando aí o microfone, cada versículo. Tá bom. Lucas, versículo 12 fala: Por isso Jesus disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tornar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este seja reino sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos, a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quando tinha conseguido ganhar seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. Eu não consigo. O Senhor lhe disse: bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: 5 cidades. Guardei embrulhada no lenço. Porque tive medo do Senhor, que o homem rigoroso, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabe que eu sou o homem rigoroso e que retiro e que não depositei e colho o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então
na minha vida, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Ele responderá: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quando esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Acabou. Agora é outro versículo. Amém? Então, essa é a parábola das minas, né? É parecido com a parábola de talentos, mas é um pouco diferenciado. Esse versículo que representa. Então, vocês conseguiram entender mais ou menos o bojo da situação, né? Um administrador, né? Um dono, ele chegou e falou assim: ó, eu quero que vocês tomem conta administre aquilo que é meu. Eu vou pegar uma pessoa e dou 10 minas para você, e você cuida dessas 10 minas. Vou dar 5 minas para você, e você cuida das 5 minas. Vou dar uma mina para você, e você cuida. Você não. Quando essa cadeira assim, você deu uma mina para você, esse cara da mina foi misericórdia. Ele deu uma mina para a pessoa e tal. E falou, ele foi lá recorrer ao rei. Né? Isso mais ou menos significa por que Jesus conta uma parábola dessa lá na época dele. Porque aqueles que estavam ouvindo estavam entendendo. Jesus vai contar uma coisa que eles não entendem. Presta bem atenção. Eles não estão a entender. Para entender, então, eles estavam sabendo. Esse senhor que falou que ia requerer o reino, ele representa Jesus. Eu vou explicar Por um para vocês. Mas ele foi, é como se fosse na época, o rei Herodes, que era o rei da época de Jesus, ele pegou o filho dele chamado Arquelau e falou assim: ó, vai lá em Roma, porque eles vão te dar algumas cidades para você governar. Então, para ser rei de algumas cidades, tinha que ir a Roma, que era o Império Romano que dominava a Judéia, na época de Jesus, ia lá em Roma e César batia o martelo: ó, vou te dar essa cidade dos judeus, essa, você se torna rei lá e administra essa cidade. Nisso, tinha um grupo de pessoas ali que não concordavam com Herodes, né? E falou assim: eu não quero o Arquelau, o filho de Herodes, governe sobre essa cidade. Então eles mandaram uma comitiva lá para impedir que isso acontecesse, né? Se deixasse Arquelau, mas não adiantou nada. Voltou lá a comitiva e o rei continuou sendo Arquelau, ficou com dono das cidades. E aí o rei Arquelau vai fazer o quê? Quem foi essas pessoas que ficaram contra mim, que foram lá na comitiva? Manda matar todo mundo. Agora, isso aí é a história mais ou menos que eles ali estavam entendendo o que estava acontecendo. Inclusive Pedro sabia, porque Pedro era um zelote. Ele antigamente, Judas era um político, né? Judas, na época, os discípulos de Jesus eram um político. Então ele também era zelote. Ele lutava para que a Roma não fosse governar a Judéia. Ele queria que tivesse um rei, que fosse Jesus até, né? Ele queria que fosse Jesus. Pensou que fosse o rei Davi, para poder destruir Roma e tomar conta de todo mundo de novo. Então ele tinha essa visão. Então eles ali, foi acontecer. Aqui na terra aconteceu dessa forma. Agora, eu vou te explicar o que acontece no reino de Deus. Ele fez uma comparação dessas 10 minas com o reino de Deus. Aí nós vamos passar aqui agora, pode passar, Tiago? A continuação ali Foi para uma terra distante para receber um reino, primeiro. Jesus não está contando uma história aleatória. Ele usa uma situação
política conhecida pelos judeus. Mais ou menos aquilo que eu estou te falando aqui. Vamos lá. Contexto da história real. Na época do Império Romano, um nobre local não se tornava rei automaticamente. Ele precisava ir a Roma, terra distante, tá? Que ele foi uma terra distante. Então, na parábola é uma terra distante, mas sabia que é Roma, para receber do imperador a autorização para reinar. Enquanto isso, o povo ficava sob uma administração provisória. Bota um substituto aqui enquanto eu vou para lá. O exemplo histórico real. Arquelau, filho de Herodes, fez exatamente isso. Foi a Roma para pedir o reino. E uma embaixada dos judeus foi atrás dele para dizer a César: não queremos este homem que reine sobre nós. Entendeu? Ele ia ser substituto de Herodes, eu até confundi ele. Arquelau ia substituir Herodes e o povo não queria que ele substituísse. É política mesmo, tá? Ou seja, Jesus usa o fato político conhecido para ilustrar uma verdade espiritual profunda. Amém, amados? Quer uma pergunta? Deu para entender a história, que é política também, todo mundo hoje em dia conhece política, mas naquela época era assim, era o Império Romano é que mandava na situação, entendeu? Passava para o filho, mas para passar tinha que ir Roma, tinha que ver quem é esse filho seu aí. Demonstra que ele vale a pena, entendeu? Tipo assim, boa pergunta. O sentido espiritual, aí é que nós vamos entrar na nossa... Quem é esse nobre que foi lá na terra distante? Pode passar. O nobre da parábola representa o próprio Jesus. A terra distante é o céu. Receber o reino foi porque Jesus foi exaltado, posto à direita de Deus, após a morte e ressurreição. Ele foi para o céu e ficou à direita de Deus. Opa, então ele está lá consumado, foi consumado, está consumado. Jesus foi para o céu, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Foi para o céu e assumiu, ó. Tá. Deus falou assim: você cumpriu o seu mandato, você fez, você vai reinar. Agora, vamos lá. O nobre da parábola pode passar. Voltar depois a sua segunda vinda. Voltar depois. Peraí, volta. Voltar depois. Aí ele falou assim: ele foi lá na Roma, né, aquela história que tem. Ele foi para o céu, mas ele vai voltar na sua segunda vinda. Vamos lá, pode passar. Isso combina com: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. 28:18. Mateus 28:18. Pode passar. Por que deixar os servos com as minas? Agora a gente vai entrar na outra parte. Quem ficou aqui? Quem ficou no governo provisório de Jesus? Quem é que ficou? As 10 minas representam legado deixado para a igreja. Dá para você passar Efésios 1:22? Eu tinha que chamar Tiago, chamei Tiago 5 vezes. Falei: Tiago, você tem que vir. Olha lá, o que está escrito aí? Lê para mim. Cadê o microfone? Está com quem? Paulo, você mesmo lê. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Opa! Está claro. Sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Ele não fala nem Jesus. Quando Paulo fala Cristo, porque Cristo não é apelido, não é nome, não. Cristo significa ungido de Deus. Ele foi ungido para isso. Ele já é o ressurreto. Cristo se tornou Cristo depois da ressurreição. Ele era Jesus humano. Ele se tornou Christos, né, depois da ressurreição. Então ele aqui já estava consagrado, batido o martelo. E para ser o quê? Cabeça sobre todas as coisas. Jesus é o cabeça. Aí ele teve autoridade para dar para o governo provisório.
Nós estamos aqui administrando as minas de Jesus. Pode passar. Eu achei isso tremendo, amados. Por isso que eu não podia deixar, eu queria muito mais gente vindo aqui. Eu vou passar isso mais vezes. Ela já teve, primeiro eu dei aula para ela. Primeiro eu dei aula para ela dessa missão que Deus colocou no meu coração. O Xarecano está lá baixar, eu fico maravilhado e eu quero fazer cumprir isso aí. Aí no caso, a igreja, qual é o seu corpo? A plenitude daquilo que tudo enche em todas as coisas. Pode passar para o texto agora. Nós somos o corpo. Lembra que ele falou? Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Por isso você come um pãozinho. Porque o corpo de Cristo. Bebe o sangue que te redime do pecado. Para você ficar como Cristo aqui. Um governo de Cristo. Que às vezes a gente governa tantas coisas na nossa vida aqui. Mas esquece de que nós temos uma coisa para o céu. Que Jesus está esperando aí do céu, é perfeita essa aí. Eu nunca vi uma perfeição tão grande. Ninguém me contou isso não, tá? Eu não li no vídeo do pastor pregar isso não. Você ainda tem aqui, ó, você ainda pode até... Talvez você vá ouvir, porque o Espírito Santo não é só para mim, é para todo mundo, né? Mas, glória a Deus, eu fiquei maravilhado com essa mensagem. Voltar depois da segunda vinda, na segunda vinda. Isso combina, tá? Pode passar. Por que deixar os servos com as minas? Vamos lá. As 10 minas representam legado deixado para a igreja, responsabilidade para continuar na implantação do reino na ausência de Cristo. Dons, capacitação. Deixa eu parar aqui. Capacitação. Por exemplo, é interessante, eu fiquei perguntando a Deus isso. O que significa dons, capacitação? Nós somos diferentes uns dos outros, né? Tem pessoas que conseguem administrar uma escola. Tem gente que tem que trabalhar nessa escola. Tem gente que não tem capacidade de administrar a escola. Capacitação. Deus sabe quem pode administrar 10 minas e vai cobrar as 10 minas dessa pessoa que sabe administrar. É perfeito, amados, eu fico admirado. A gente não tem nada que cobiçar o que é de uma outra pessoa. Por isso que a cobiça é um pecado. Está até nos 7 pecados capitais: cobiçar a mulher do outro, cobiçar isso, cobiçar a casa, cobiçar dinheiro. A pessoa chega assim, ó, aquele carro ali ele nasceu virado para a lua, olha lá o carro dele, aquele carro roubou. Fica olhando para a coisa dos outros. Por que não olha para a sua, meu Deus? Muita gente tem o direito, a pessoa, para conquistar alguma coisa, a pessoa lutou, fez, aconteceu, cada um tem uma capacitação, e não é por isso que você é menor do que essa pessoa. Mas quem constrói um alicerce de uma casa, que faz o mestre de obra, não é mais importante que o engenheiro. O engenheiro mas eu fiz tudo, o engenheiro. Mas eu desenho, se eu não desenhar, se você não faz. Não tem isso. Mas o engenheiro ganha mais do que eu. Teve uma vez que uma ilustração que falou assim, um mecânico chegou, o médico foi atender um médico, não sei se eu já falei isso aqui. O médico levou o carro no mecânico, aí chegou lá o mecânico: caramba, o que foi no seu carro? Abriu, tirou o motor, desmontou, essa pecinha aqui, tal, montou tudo de novo. O médico olhou e falou: pô, mecânico, o carro ficou ótimo, beleza. Agora o mecânico chegou para o médico e falou assim: quanto você ganha? Mas por quê? Eu ganho muito menos que você. E qual é a diferença entre eu e você? Eu peguei esse carro aqui, mexi, desfiz, desmontei o motor, e você? Você mexe, é cirurgião, mexe ali. Só que você mexe com um carro que não está vivo. Eu mexo com pessoas que estão vivas. Mexer com vida diferente. É só uma ilustraçãozinha, né? Mas a gente tem a mania de comparar. Dizer que eu sou melhor, que eu sou pior, que eu sou mais, eu aprendi mais. Aquele que muito lhe é dado, logicamente muito vai ser cobrado. Amém, queridos? Quer perguntar alguma coisa sobre um mina e 10 minas, né? Tem essa relação aí. O outro microfone levantou ali. Quer perguntar? Amém, querido. Então, dons e capacitação. Evangelho, né? Tudo isso uma mina tem. O evangelho é para ser trabalhado.
João capítulo 9 tem um homem que nasceu cego. Aí Jesus foi lá e falou assim, por que isso... Não, os discípulos, por que esse homem nasceu cego? O pai dele pecou, a mãe, a avó, a tia, tem lá quem pecou? Não, ele nasceu cego para a glória de Deus. Jesus foi lá e curou o cego. Curou o cego, todo mundo ficou admirado. Aí o cego foi andando, de repente, o cego começou, os fariseus começaram a perguntar, mas por que você foi curado? Quem te curou? Foi Jesus Cristo. Eu não sei onde ele está não, que eu não vi, que ele mandou limpar meus olhos, eu não vi quem era ele. Mas foi Jesus que me curou. Que Jesus é errado, pecador. Aí começaram a questionar o cego. E o cego começou e falou assim, vou lá no teu pai. Ele levou lá no pai dele. Ele nasceu cego mesmo? Nasceu cego. Mas como é que pode ele... Eu não sei, você pergunta a ele, ele já é maior de idade. O pai saiu fora, que o pai tinha até medo dos fariseus. Aí o cego foi andando. E eles foram atrás do cego perguntando. Aí o cego uma hora falou assim, vem cá, você quer ser discípulo de Jesus? Está me perguntando tanta coisa. Como é que pode um homem desse, Jesus, curar um cego de nascença? Com certeza ele é de Deus, ele não é pecador do jeito que você está falando. Aí o fariseu, você está querendo nos discipular? Eu falei, o homem cego tinha acabado de ser curado, não conhecia nada de evangelho, e pegou ali aquela cura dele e transformou num testemunho para poder falar do evangelho. Evangelho qualquer um pode falar, porque o evangelho, quando você aceita ele está dentro de você. Maria Helena agora fez uma coisa aqui, né? Ela leu ali e ficou feliz, porque depois que o marido dela faleceu, ela começou a parar de fazer tudo. Ela ficou 62 anos casada com um homem, não vai chorar, acostumou vivendo lá no marido, e ela desacostumou a ler, desacostumou a fazer crochê, desacostumou isso, e agora ela está voltando a estudar de novo e conseguiu ler. Isso aqui é um milagre, amados. Isso é Deus fazendo as coisas. Está aqui agora, e nesse momento Deus está se manifestando aqui. Mas vai mudar essa situação. Amém. Aí calma, aí vai chegar ainda. A leitura já chegou. Amém. Mas isso vai mudar. Não é fácil o que você passou. 62 anos do lado de um homem, eu sei o que foi. E você viu o milagre, que ele foi batizado aqui antes de morrer, logo depois morreu. Foi tudo um milagre. 15 dias depois morreu, eu ainda fui na casa dele, Deus já falou comigo ali. Ele vai partir, dormiu do teu lado, uma coisa... foi salvo, foi batizado e aceitou Jesus, e falou, eu vou me batizar, mas você vai se batizar também. Coisa milagrosa. Nem eu esperava. Amém. Ela está estudando de novo. Está com 85 anos. 85? Véspera de 86. Voltou a estudar. Vamos lá, pessoal. Escola dominical é cultura, é isso, é muita coisa. Amém? Rosângela, não pode perder. Traz teu marido é gostar de estar aqui, hein? São meus remédios. Amém. Amém. Mas vai dar tudo certo. Amém? Então, tempo, olha lá o que tem lá.
tempo e as oportunidades. Você tem que aproveitar o tempo e as oportunidades. Como você está aproveitando. Tempo. Tem tempo? Você é um testemunho de Deus. Eu estou usando o teu testemunho. Tempo. E com o tempo as coisas vão mudando. E você estando aqui, Deus vai te dar força para você mudar. Amém? Pode passar. E a ordem é clara. Negociem até que eu volte. Isso aí é o texto que está lá na Bíblia, tá? Ele falou assim, negocie, vocês que vão ficar com as 10 minas, negociem até eu voltar. Então, Jesus está dizendo, trabalhe até que eu volte, a minha segunda volta. Ou seja, não é para enterrar a fé. Né? Não podemos enterrar a fé. Não é para ficar parado esperando. É para servir, frutificar e administrar o que Deus confiou à igreja. Mas nós temos que produzir, nós temos que frutificar. Quem sabe aí, bota para mim aqui o João capítulo 15, Evangelho de João 15, 1. Todo mundo conhece. Eu sou você sabe também. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai? Eu sou a videira. Pode ler, João Antônio. Está com o microfone, vai. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. 2. Todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá o fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Só até aí, tá bom já. Tá claro, né, amados? Gente, é ramo da videira, temos que produzir fruto. É outra coisa que eu preguei aqui semana passada. Quem quiser pegar a pregação minha da semana passada foi sobre fruto. Deus fez comparado nós primeiro. Salmo número 1 diz que comparado com a árvore. A árvore que é plantada junto a correntes de água dá o seu fruto na estação certa. Está lá, Salmo número 1. Então nós somos árvores plantadas junto a correntes de água, junto aos ribeiros. Uma hora vai ter que dar fruto, tem que dar fruto. O fruto vai crescendo, à medida que a palavra vai penetrando, você vai sair fruto. Toda árvore dá fruto. Você bota uma mangueira, ela vai lá, você sabe, vai dar manga. Uma bananeira vai dar banana. Pastor, tem que fruta, depende, eu estou falando, depende do tempo, depende das condições, depende de tudo. Depende da pessoa que vai cuidar. Mas tem que, você sabe que uma bananeira dá fruto. Tem que dar. O produto é essencial. E a outra coisa que eu falei. A bananeira dá fruto para quem? A mangueira dá fruto para quem? Eu pergunto, ela dá fruto para ela mesma? A bananeira dá fruto para ela mesma? Então, amados, nós damos frutos para quem? Dos outros. Amém? Ou seja, não é para enterrar a fé, não é para ficar parando, é para servir, frutificar e administrar o que Deus confiou à igreja. Pode passar. Cada servo recebeu as minas iguais, mostrando que todos recebem algo de Deus. O que muda é a quantidade que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade de multiplicar e progredir. Cada um recebe, vai receber um, vai receber 10, outro. Se ele deu para mim uma mina, eu vou ter que produzir uma mina. Deu 10 minas, eu tenho capacidade de produzir mais 10. Deu 5, produzir mais 5. Por isso que eu falo que quando a gente vai ganhar uma vida para Jesus, não tenta ganhar 10, não, ganha uma só. Uma só. Ora a Deus e mostra, pede a Deus para mostrar uma vida. E não fica assim, ganha a vida e leva para a igreja. Não, ganha a vida, discipula, trabalha nessa vida até ela ser batizada. E aí, depois que tiver ensinada isso aí, que ela tem que produzir fruto também, porque ela é uma árvore. É igual uma semente, você tira de uma árvore, plantou.
Você planta para quê? Porque eu estou lá agora fazendo esse teste. Estou botando uma terra lá, estou botando minhoca, fazendo tudo. Vou botar uma semente de umas plantinhas. Vou começar a plantar coisa. Para quê? Para eu colher dali aquela plantinha, vai nascer igual a mãezinha dela que eu peguei o pedacinho. Então, você que pegou, você tem que cultivar ela para que ela cresça também e sirva para outra pessoa. Amém? O que tem 10, com certeza, ele pode conduzir e multiplicar as 10. O que tem 5 terá condições de multiplicar as 5. E o que tem 1 também poderá multiplicar mais uma. Modificar aí está errado. Para alterar. Não sei se dá para alterar aí. Multiplicar mais uma. Na época, uma mina equivalia 10 dias de salário. 10 minas, 1000 dias de salário. Por quê? Quanto que eram, quando o trabalhador da seara foi trabalhar, Jesus falou assim, vou te dar 1 denário. Lembra? 1 denário era 1 dia de trabalho. Entendeu? Então você vai ver, 1 denário é 10 dias. Você imagina quanto era as minas, entendeu? Então você está ligado a denário, talento, que era o dinheiro da época que ele referencia. Então é bastante coisa. O que tinha 1000 dias de salário representa 1000 denários, entendeu? 10 mil e assim por diante. 10 minas, 1000 dias de salário. Pode passar. Quem são os concidadãos que o odiavam? Esses representam, na época de Jesus, era Israel, como nação, especialmente seus líderes. E, por extensão, todos que rejeitam o senhorio de Cristo. Todas as vidas que estão perdidas e que não aceitam Jesus como Salvador. Isso é um erro de português meu, letra, né? Então o que acontece? Se não entenderam, pergunta, tá? Na época de Jesus, quem não recebeu Jesus, Jesus veio para os judeus não o receberam. Então ele abriu a boda de Caná para todos que têm, para nós, para todos os ímpios, vão salvar, né? Porque eles não receberam Jesus, não aceitaram como Messias. Então esses concidadãos na época, que estavam ali, que foram rejeitados e que vão ser mortos, são aqueles que não aceitam Jesus, que não aceitaram Jesus. Então, o que é? Quando Jesus fez a parábola do Zaqueu, não sei se todo mundo conhece, subiu na árvore, Zaqueu, desce daí, convém que eu vá na tua casa. Zaqueu era o quê? Publicano. Ele era judeu, mas se tornou publicano, coletor de impostos junto com os judeus. Quando ele chegou lá, resolvo devolver todos a quem eu defraudei 10 vezes mais e devolvo aos pobres o que eu tenho, não sei o quê. Jesus falou assim, hoje houve salvação na causa desse judeu. Porque o Senhor veio buscar aquele que estava perdido. Veio salvar o que está perdido. Então é interessante, amado. Quando esses concidadãos aí, que ele representa, que foram lá para não deixar que o reino se estabeleça, são os políticos, são essas pessoas que querem impedir que o reino de Deus faça. E as pessoas que estão no mundo, que também colaboram para com que Jesus não seja divulgado, que persegue os cristãos. Alguma dúvida? Não, né? Todo mundo que persegue, né? Não queremos que este reine sobre nós. Isto ecoa rejeição de Jesus como Messias. O não queremos que ele mande em nossas vidas, ou seja, você vê que quando eu vi uma entrevista daquele Zezé de Camargo, não, Luciano, pelo Bial, eu estive vendo, eu fiquei intrigado, né? Bial não aceita Jesus, ele não é de Jesus, ele fica investigando ali, né, coisa, e ele tentando explicar, mas é difícil explicar, né? Eles não aceitam o governo de Jesus, eles aceitam até Jesus, eles creem em Jesus, mas não aceitam ser o Senhor da sua vida. Não, peraí, tem vários deuses, a gente fala um monte de coisa, a Bíblia é muito restrita, entendeu? Estão querendo mudar a Bíblia, tudo isso acontece, né? Inclusive a minha preocupação na última palavra que eu dei aqui foi que, será que vai encontrar fé na terra? Jesus falou, será que quando eu voltar vou encontrar fé na terra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preguei isso aqui quarta-feira, eu acho. É uma coisa absurda, a gente tem que ver. A gente não pode parar de falar desse Jesus.
E quanto mais eu falo, por exemplo, o testemunho dela, para mim, é alimento. O testemunho de você estar aqui hoje é alimento. Perturbei você lá na tua casa. Perturbei não, foi uma benção. A tua casa é uma benção. Muito, a tua mãe é uma benção de Deus. Oi, Aninha, tudo bem? Então, amados, são coisas que a gente vê e fica assim, puxa, né? Então vale a pena, quando você multiplica, você se fortalece. Você vê coisas de Deus na sua vida. Amém? Não queremos que Ele mande em nossas vidas. É isso que eles estão querendo. Não querem que Jesus mande, seja o governo da minha vida. O importante, eles não negam a Jesus, né? Não querem se submeter ao seu reino. Né? Portanto, a nossa missão é levá-los ao Evangelho. Muda não, peraí. Nicodemos chegou para Jesus, viu que você é da parte de Deus, fez tantos milagres, tal. Precisa nascer de novo na água do Espírito, né? Eu quero conhecer o reino de Deus. Ele não queria estar submetido ao reino de Deus, ele está debaixo do reino do judeu, do judaísmo, de Abraão, Isaac, Jacó. É muito difícil para o judeu aceitar outra coisa. Aceitar Jesus para o judeu era muito difícil. Eu não aceito o reino dele. Importante, eles negam a Jesus, não querem se submeter ao seu reino. Portanto, a nossa missão é levá-los ao Evangelho. A igreja na condição de salvá-los. Eles são cegos e ignoram o Filho de Deus. 5. Reinar onde? Se ele foi embora, né? Se o rei foi embora, né? Eu vou reinar onde? Ele foi receber o reino, a autoridade legítima, foi para o céu. Mas a manifestação plena desse reino só acontece quando ele voltar. Hoje, Cristo já é rei, mas o seu reino ainda não se manifestou plenamente. Isto é, já e ainda não, no reino de Deus. Não sei se vocês entenderam isso aqui, deixa aqui, porque Jesus foi para lá, mas ele não estabeleceu o reino dele. Ele vai vir aqui 1000 anos governar quando voltar, está escrito na Bíblia. Então, estabelecer o reino vai ser no fim mesmo. Esse mundo que a gente vive aqui não é reino de Deus. A gente está implantando o reino de Deus. Jesus veio trazer o reino, uma boa oportunidade. Ele veio para cá e falou assim, é chegado o reino de Deus quando Jesus veio. Mas não implantou o reino que não dá, porque primeiro nós estamos no reino desse mundo, debaixo da governança do mundo, debaixo da governação de Satanás. O mundo jaz no maligno, diz João. Então nós estamos debaixo desse reino. Amém, querido? Dá para entender isso? Dá para entender? Então, Jesus, quando voltar, é que vai estabelecer. Em Romanos 8,18, se não me engano, fala sobre isso. A vinda dele é soberania, é tudo, é mais do que... Fala. Ele vai reformar o reino. Ele vai fazer igual antigamente, vai ficar pregando igual ele fazia lá. Não, de jeito nenhum. Ele não vai vir para pregar o reino. Ele mesmo disse, né? Eu estou vindo agora para salvar. Eu vim como... Agora eu venho para implantar o reino de vez. É uma coisa, eu vim para julgar, aí vai vir para julgar. Então, comparando com o texto que nós lemos, a volta de Jesus vai ser igual o administrador que voltou e vai cobrar cada um que aceitou a Jesus aquilo que ele fez no reino dele. E falou que vai matar. É a segunda morte. Está escrito em Apocalipse. O resumo é muito grave. Quando eu botei responsabilidade da multiplicação, a igreja tem uma responsabilidade. Eu acho que essa responsabilidade está cada vez mais aumentando, porque está chegando o fim. Entendeu? E as coisas estão se apertando e pessoas estão morrendo. A morte hoje em dia está tão fácil. Briga ali de trânsito, não sei o que, mata. Um mata o outro. Você vira, se você for ver televisão, você fica horrorizado. É todo dia, toda hora. É toda hora, todo dia, todo tempo, entendeu? Pode botar para falar. Fala no microfone também, fala o que está acontecendo Por hoje. uma palavra, as pessoas estão matando as outras. Sem brincadeira. Essa semana passou agora, meu neto estava lá em casa. O que aconteceu? A polícia entraram lá no Salgueiro, atrás não sei de quem,
deram tiro lá, ó, foi o blindex da casa da minha filha, aonde encosta a porta, a bala foi ali, bateu e voltou. Ao livramento que eles estavam lá em casa. Amém. Deus, muito bom mesmo. Amém. Eu não sei ler, pastor, eu não entendo muita coisa, mas eu oro em casa e tudo que eu vejo que é livramento de Deus, eu agradeço, porque Deus é maravilhoso. Deus é muito bom, Ele tem dado muito livramento para mim e para minha família. Amém, querido. Muito bom. Benção. Uma pizza pra gente lanchar. Aí ela foi no Bahia. Aí, tá, Gabriela demorando. Daqui a pouco ela de preta chegou branca em casa. Tremendo, mas tremendo. Falei, que foi, garota? Tiroteio no Barroco. Aí ela, como, Gabriela? Menino, foi uma correria, todo mundo entrou pro Bahia dentro. Aí no outro dia seguinte, nós fomos no Sacolão, no Mateus ali, que é aquele Mateus ali, os pessoal são evangélicos. A gente estava conversando, um rapazinho que é da igreja dela, agora está trabalhando lá no Mateus. Aí ela virou e falou assim, você viu o tiroteio que teve aqui, ô Rodrigo? Olha lá a minha janela, olha lá a minha porta. O tiro bateu lá no meu blindex, minha porta é diferente. Bateu lá no meu blindex, furou o meu sofá. Sorte que eu estava trabalhando. Olha o livramento de Deus. Gabriela falou, livramento de Deus, Rodrigo. Livramento de Deus que Deus te deu. Hoje você passa lá no Barroco, você vê a porta dele, foi tirado o blindex, ele botou uma porta branca. A bala pegou no sofá. E ele costuma ficar no sofá. Vocês devem conhecer o Rodrigo, um escurinho que trabalha na farmácia do lado do Sacolão. Livramento de Deus. Amém. Você vê como as coisas estão, e a coisa não precisa ir para longe, não, em qualquer lugar. E aqui era tudo calmo, entendeu? Mas as coisas estão do jeito que as pessoas estão aflorando a pele, o nervoso, a fúria. As coisas estão sim muito revoltantes. Lembro. Pus a arca bem assim na frente, assim. Essa arca vai nos levar de tudo, amorzinho. Não vai deixar nada acontecer com a gente. E ele foi dirigindo. Quando chegou lá perto do Carrefour, lá perto de onde a gente ia entrar, ele escutou um barulho no carro. Ele parou o carro para ver. Jogaram uma pedra no nosso carro. Aí ele parou para ver, aí veio o homem. O que foi então? Deixa eu ver embaixo, o que aconteceu? Aí eu saltei do carro rapidinho e disse assim, a arca, logo peguei na arca, disse assim, por favor, não aconteceu nada não. Meu filho tem uma oficina de carro ali, de consertar carro, ele já vem aí, ele vai ver o que aconteceu. Você tem o seu filho aqui, tem oficina? Que tem, sim, senhor. Muito obrigado para o senhor, vai com Deus, tá? Pode deixar. Aí ele saiu, eu peguei o telefone, liguei para o seguro, né? Que carrega o carro, né? Liguei para o seguro veio. Aí eu falei, o homem entrou debaixo do carro, fez alguma coisa para nos levar nosso carro, mas ele não levou porque a minha arca não deixou. Jesus estava junto comigo. Jesus. O cara pegou o carro, botou no elevador. No elevador, botou em cima do caminhão e foi para a oficina, direto para a oficina. Quando chegou, mas eu estava tão confiante que Jesus nos livrou, que quando passou na minha rua, eu disse assim, motorista, por favor, para aqui, porque eu trouxe de lá o almoço para a gente, está todo aqui no carro. Se eu for lá na oficina, vai estragar. Me deixa aqui que eu vou para casa. Aí ele me deixou, eu fui para casa com o almoço, as bolsas, né? E meu marido seguiu.
Quando eu estava muito bem limpando a casa, o almoço estava pronto, né, limpando a casa e tal, que teve aqueles dias fechada, né? De repente o telefone toca, que eu atendo, era meu marido. Amor da minha vida, o que foi, amorzinho? Olha, o nosso carro não tinha nada. O homem que entrou debaixo do carro tirou uma peça, soltou uma peça para o carro não ligar. E o mecânico disse que não é nada, botou a peça no lugar e eu estou indo embora. Pelo amor de Deus, amorzinho, você nunca dirigiu sozinho. Olha, sai da casa do mecânico, desce à esquerda. Quando chegar no final da rua, o senhor vira à direita. E quando chegar na terceira rua, você vira à direita e vem embora. Passa numa padaria, compra um frango e traz pra gente o frango assado, pelo amor de Deus. Eu ajoelhada no chão. Aí ele, porque ele nunca dirigiu sozinho. E eu fiquei com medo dele se perder. Aí eu ensinei ele como vir, ele veio direitinho. Quando ele chegou em casa, ele botou o carro, eu joelhei no portão da minha casa. Oh, Jesus, obrigada, Jesus, minha arca, obrigada por ter dado todo o livramento em mim e no meu marido, graças a Deus. Oh, Senhor, vós é maravilhoso. Aí ele entrou, olha, nós almoçamos com uma felicidade tão grande que ele quis até fazer amor. Disse, pelo amor de Deus, não inventa isso, não inventa isso. Não inventa isso, pelo amor de Deus. Que a arca fez. E a arca eu tenho até hoje. Amém. Na minha mesinha no meu quarto. Hein? O meu amorzinho. O meu amorzinho e para mim que estava no carro. Lógico. Para mim que estava no carro. Se eu não tivesse Amém, querido. Deixa eu dar continuidade aqui, Maria Helena. Como é que eu, naquela hora... Amém? 10h30, eu tenho que terminar, meu. Amém. Eu inventei que meu filho tinha uma oficina. Não, tá bom, deixa essa parte para depois. Vamos embora agora. Deixa eu continuar aqui, Maria Helena, deixa eu continuar aqui. Mano. Senão, pega aí, João Antônio, por favor, Antônio. Amém. Fala, minha irmã, quer falar? Amém. Resumo em uma frase. Jesus está dizendo, enquanto eu estou ausente, vocês são meus administradores, cooperadores. Vocês receberam a incumbência e responsabilidade de mudar essa situação até que eu volte. Amém? Acabou? Não. As minas representam a sua capacidade de administrar. Não importa se você tinha 10 ou se você tem uma. Não pode ficar inativo e não multiplicar. Amém. Amém, queridos? Então é fundamental, mas nessa visão que a gente está querendo fazer é dar oportunidade a todo mundo. Um testemunho desse, né? Talvez se teu marido estivesse aqui, ia ficar, né? Uma coisa bom. Não, foi ótimo, foi benção. Eu só tenho que ver o horário, mas foi ótimo, foi maravilhoso, foi benção. O que nós estamos querendo propor para esse ano, né? A escola dominical seja assim, só que eu vou diminuir, eu vou separar em grupos para a gente poder ver se eu consigo. Estou pedindo direção de Deus para a gente poder fazer um grupo tal. E com certeza eu quero um grupo desse na casa de alguém. Não, vários. Que possam estudar um texto que eu posso dar para vocês, que vocês possam chegar a meditar, né, dedicadamente assim, vocês podem aprender e fazer com que outras pessoas serem abençoadas. Não precisa nem sair de casa, né? Eu creio que o maior testemunho nosso não é dentro da igreja. Dentro da igreja todo mundo é crente. Todo mundo chora. Agora, lá fora é que é difícil ser crente. Então, nós temos que treinar lá fora. Temos que dar o nosso testemunho lá fora e na nossa casa fazer com que seja um reduto, um local aonde Jesus possa trabalhar. Amém, querido? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou estar encerrando. Já esquecendo.
Vou fazer a oferta. A oferta vai ser depois, eu acho que pode ser depois. Vamos orar aqui, eu quero deixar tirar a oferta. Todo domingo a gente tira a oferta de manhã, que a igreja se mantém com ofertas e dízimos. Dá as mãos. Eu queria dar um recado, primeiro agradecer pela presença aí da Renata, né? E da Rosângela aí também, glória a Deus, volte sempre, fique sempre, e que a gente possa cumprir isso. Isso aqui é um estudo bíblico de férias, eu vou dar continuidade a esse estudo. Eu já tenho a próxima aula pronta já, prontinha já, para poder passar na semana que vem. Mas é um estudo bíblico de férias, não estamos ficando até 11 horas, vamos ficar sempre até 10h30 no máximo, né, para dar tempo de vocês fazerem o frango com farofa, que nem a Maria Helena faz. O pastor Alexandre também faz. O pastor Alexandre hoje está na igreja metodista de Várzea da Hermosa, está pregando lá. A pastora lá saiu de férias, que geralmente em janeiro a gente sai de férias, né? E o pastor Alexandre vai estar saindo de férias amanhã. Eu estou liberando ele para sair de férias amanhã, segunda-feira. Hoje à noite ele está aqui, segunda-feira ele está de férias, vai ficar 15 dias de férias aí até dia 26, né? Isso só para recado para vocês, que a gente vai estar. Eu também vou tentar tirar minhas férias.
mas estarei fazendo a cirurgia agora, nesse período, não sei quando vai ser, quando ele voltar de férias, eu devo estar fazendo a cirurgia, e aí eu vou ver como é que vai ser. Os avisos são, por enquanto, temos no carnaval, vamos fazer um retiro na casa de pessoas, né? Vamos na casa, e no sábado e na terça-feira em outra casa, para a gente poder fazer. Estou negociando o negócio do dia, ser sábado na minha casa, isso tudo vai depender de algumas coisas que a gente vai decidir ainda, mas está certo. Eu quero o nome de vocês depois. Pastor, eu quero estar nos 2 dias representando a igreja no carnaval, estando orando. Domingo de manhã de carnaval, nós vamos estar fazendo evangelismo aqui no Recanto. No carnaval a gente vai fazer evangelismo. Vamos entregar panfletos, né? E vamos também entregar copos com água. Vamos bater pessoa por pessoa para evangelizar e falar de Jesus no carnaval. Domingo de manhã, depois da escola dominical, depois do estudo bíblico, que nós estamos de férias, né? Nós estamos fazendo um estudo bíblico de férias para depois implantar a nova escola dominical que nós estamos programando. O que mais? Outra coisa, a igreja, ela preparou nesse ano uma lembrancinha para vocês, né? Um calendário, segundo as intenções, um calendário para a igreja. Nós fizemos um calendário, né, personalizado da igreja, para entregar aos membros da igreja, só aos membros da igreja, né, no caso para as famílias da igreja, né? Não vamos entregar para os membros, vamos entregar para cada família representada aqui. A gente vai dar a minha esposa pode entregar, se quiser, né? Vai entregar um calendário para você, para a sua família, tá bom? É um calendáriozinho simplesinho para você botar na geladeira e lembrar da igreja e não esquecer de vir ao culto. Não esquecer de vir ao culto, né? Todos os cultos, são poucos cultos, né? Em nome de Jesus. Aí nós lembramos de fazer isso aí. Amém, queridos? Amém? Por casa, né? Por família, por casa, né? Amém? Vamos orar então, queridos. Coloque sua vida diante do Senhor. Tem mais algum aviso, Tiago, Ana? Só o carnaval, né? E o domingo vai ter evangelismo. Só isso, né? Não deixa de botar o nome. Acho que hoje à noite eu vou ter uma lista ali já para colocar para vocês botarem o dia de carnaval. Se você cedendo a sua casa, né? Nós já temos 2 casas, né? Vamos fazer terça e sábado. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado por estarmos aqui na tua casa, por esse momento tão maravilhoso, né? Como foi falado, esta casa, os seus olhos estão fitos nesse lugar e com certeza as orações que se fazem nesse lugar. Por isso, Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos, para que vão em paz. E que à noite, 18h30, estamos aqui novamente para o culto de louvor e adoração. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardado e protegido por Ti. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a plena, total presença, doce, amorosa, poderosa do Espírito Santo de Deus, seja contigo hoje, seja contigo amanhã e seja contigo todos os dias da sua vida. Vão em paz. E que o Senhor muito vos abençoe. Pode bater palma para o Rei dos Reis, Jesus.